pessoal tem me perguntado igual maluco: o que eu faço se eu me perder numa trilha? Bom, depende. Que tipo de resposta você quer? Escapar. Muita gente tem perguntado o que eu faço quando eu me perco numa trilha. Depende. Na maioria das vezes, você vai precisar de ajuda, de resgate. Se você se perdeu, é um mau sinal, você já errou. Porque geralmente, se você vai fazer uma trilha, estou falando de trilhas aqui de mais de um dia, você tem que estar com mapa, rastreador, GPS e navegador. Tem que estar com esses quatro itens aí. E se você não está com esses itens e se perde, são dois caminhos que você pode querer ouvir em termos de resposta. Tem o fantasioso, que a gente está falando de Discovery Channel, Largados e Pelados, enfim, Bear Grylls, toda essa parafernália hollywoodiana a respeito de sobrevivência. Programas de sobrevivência como Largados e Pelados e A Prova de Tudo, exibidos pelo Discovery Channel, cativaram audiências ao colocar participantes em ambientes remotos com recursos limitados. Esses programas prometem retratar desafios extremos, testando os limites físicos e mentais dos envolvidos. Apesar do apelo desses programas, surgiram críticas sobre a veracidade das situações apresentadas. Em 2006, membros da equipe de A Prova de Tudo admitiram que algumas cenas foram encenadas, levando os espectadores a acreditarem que Bear Grylls estava sozinho na selva, quando na realidade recebia assistência e, em alguns casos, pernoitava em acomodações geraram seguras. Descontentamento entre o público, que se sentiu enganado pela falta de transparência. Como resposta, o Discovery Channel reeditou episódios, removendo elementos excessivamente planejados e adicionando avisos esclarecendo que algumas situações eram apresentadas a Grylls para demonstrar essas controvérsias levantam questões sobre a linha tênue entre entretenimento e realidade em programas de televisão. Embora ofereçam uma visão intrigante sobre a sobrevivência em ambientes hostis, é essencial que os espectadores mantenham um olhar crítico e reconheçam que, muitas vezes, elementos dramatizados são incorporados para aumentar o apelo do programa. As trilhas, geralmente, principalmente aqui no Brasil, essas mais comuns, elas são feitas em curtas distâncias. Mesmo que sejam de 50 quilômetros, 40, 30, são distâncias curtas para se investigar o perímetro e se localizar alguém que está perdido ou com problemas. Estou falando assim, para resgate. Então, a gente não está falando aqui de distâncias em que vai propiciar a pessoa, por exemplo, correr um risco de vida de inanição, morrer por fome, morrer por sede. Ela provavelmente, se tiver um pouco de cuidado, avisar para onde está indo e se perder, ela vai ter algum auxílio ali das autoridades. A gente fala de bombeiros, resgatistas, etc. Mas vamos supor que alguém vá para uma trilha de 3 dias, 50 quilômetros, não avise para onde está indo, vá sozinho, sem os equipamentos de navegação. E acontece assim, 3 dias. No segundo dia, no meio do dia, ele se perca. Aí ele tem suprimento, se ele for uma pessoa responsável, ele vai ter suprimento aí para 4 dias e meio, E ele fazendo isso, se perdendo, no meio do segundo dia, ele não consegue achar saída, ele procura, desgasta energia, não consegue progredir, não sabe para onde está indo e precisa pernoitar em qualquer lugar. Aí dorme, consumindo suprimentos. No terceiro dia, que era o dia calculado para se chegar, ele ainda tem suprimentos, mas como ele perdeu a rota, fica difícil encontrar água. Não encontrando água, ele vai ter dificuldades maiores, começa a ficar desesperado, isso vai interferir na mente e vai interferir na sua capacidade de se deslocar e de encontrar a saída. Pessoal, não dá. Se você estiver perdido, sabe aquele frio que dá quando você quase bate o carro ou quando você chega na beirada de uma altura? Aquele frio, só na barriga, mas não é na barriga. Eu acho que é no corpo todo. Isso acontece quando a gente se perde. Isso acontece comigo quando eu me perco e preciso recorrer ao GPS, por exemplo, sistemas de backup. Porque o que vem à mente é o que pode acontecer. Então vamos lá. Esse perdido aí está no terceiro dia.
já não tem mais água, suprimento terminando, já não dorme direito, está cansado, está esgotado e acampa, pernoita, do terceiro para o quarto dia. No quarto dia ele já vê a alimentação se esvair, a alimentação já está terminando, ele está com muita sede, ele não consegue se hidratar e nesse cenário ele vai se encontrar exatamente na situação em que as perguntas chegam para mim. O que fazer quando a gente se perde na trilha? O que as pessoas querem saber é isso, é essa situação de completo desespero. Bom, se isso acontecer, a pessoa não vai sobreviver, infelizmente. Tá? Largados e Pelados, Discovery Channel, esses programas, aquilo ali é ficção. Tá? Se você tiver numa situação de sobrevivência, 99% das pessoas, infelizmente, elas não vão conseguir sair dessa. Isso é um fato. Porque existe uma situação que é o seguinte, as técnicas de sobrevivência, elas não são uma espécie de conhecimento geral, né? O que existe são técnicas mateiras, na nossa tradução aqui do português do Brasil. Técnicas mateiras, elas são técnicas regionalizadas, ou seja, se você está fazendo uma trilha em determinada região, as pessoas que vivem naquela região, os matutos, aquelas pessoas ali que vão deter essas técnicas mateiras, essas pessoas têm alguma condição de sobreviver. Mas essas pessoas não vão se perder, entende? Porque que é tão difícil encontrar uma situação como essa. Outra coisa, esses mitos de sobrevivência, eu vou procurar um abrigo, vou fazer fogo, vou procurar água, vou ferver água, vou amarrar aqui, isso não existe. Tá? Você está se deslocando, sua energia está indo embora, você precisa de muito alimento, e alimento correto. Não são alimentos pesados, não são alimentos salgados, são alimentos corretos, de trekking. Tá? Então, infelizmente, a realidade ela vai se impor mais uma vez e você não vai conseguir sair dessa. Tá? A única chance de sobrevivência, se você se perder numa situação dessa que eu descrevi, depois de dias, onde seu alimento termina, onde a sua água terminou também, é ser resgatado. Se você não for resgatado, infelizmente, você vai dessa para melhor. Então é por isso que na trilha é importante que a gente tenha os sistemas de navegação e o backup deles. Né? Se falhar a navegação com o celular, utilize a navegação com GPS dedicado, utilize o rastreador. Acabou a pilha, acabou a energia, não tem como recarregar, fio quebrou, enfim, aconteceu alguma coisa, você ainda precisa ter um mapa. Mapa em papel, cartografia ali para poder você se localizar e sair dessa. Beleza? Se você tomar esses cuidados, no Brasil você não vai passar aperto, porque aqui a gente tem trilhas curtas. Né? Assim, a grande maioria das pessoas que querem começar a trilha ou que já começaram, estão aí fazendo trilha por aí, elas não vão pegar uma trilha de grande extensão assim. Até as maiores, por exemplo, as de 80 km, 130 km, tem uma de 270 km, tem uma trilha grande, a Transmantiqueira, ela tem acho que 680 km. Temos a Estrada Real que passa de 800 km, se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que passa de 800 km. Nessas trilhas, você se perder, você não vai estar muito distante de algum ponto de auxílio, de ajuda. 10 km, 5 km de alguma casa, algum vilarejo, enfim. Então, difícil. Geralmente, os problemas com trilha no Brasil, eles estão ligados com acidentes. Acidentes com animais, né, cobras, ou acidentes com quedas, ou fraturas. Agora, se perder aqui no Brasil e dar ruim, você teria que ter muito talento com azar. Beleza? De qualquer maneira, fica o recado. Sistema de navegação em dia, responsabilidade, se for pro mato, não vá de qualquer jeito, beleza? Um abraço, vamos treinar, fui, tchau!